Bem, que todos nos sintamos bem-vindos para mais um encontro, para mais essa reunião, que nossos amigos espirituais nos envolvam, nos abençoem, em paz, em harmonia, tá? E lembrando que a gente... Tá bom, André, a gente coloca, depois eu pego, pode ficar tranquilo. Então, lembrando que a gente faz a nossa gravação, depois publica na página do Facebook, e é importante que a gente também possa ir até lá, né, para poder, eventualmente, os sistemas aí de internet entendam e, eventualmente, publiquem e chegue para mais pessoas, tá bom? Então, antes de tudo, a gente faz a nossa oração de abertura dos trabalhos de hoje. Senhor Deus, Pai e Mãe, pedimos as vossas bênçãos, que nos envolva a todos em harmonia, que a nossa reunião transcorra em paz, que nós aqui consigamos assimilar os ensinamentos que nos forem transmitidos, que o nosso coração se sinta em paz, que a nossa semana seja de harmonia. Abençoai, Senhor, todos aqueles que estão aqui conosco em sintonia. Que todos sejamos abençoados, amparados, protegidos nas nossos trabalhos do dia a dia. Agradecemos, Senhor, profundamente por mais essa oportunidade. Agradecemos pelas bênçãos com que o Senhor nos envolve em cada momento. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aprendendo e caminhando passo a passo, dia por dia, aprendendo um pouquinho mais de tanto que há para aprender. Gratidão, muitas bênçãos, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, Sabrina, boa noite. Aproveita e já cumprimenta, né? Como sempre, agora a gente aproveita a oportunidade e mostra um pouquinho dos nossos amigos que estão aqui na sala, na reunião, tá bom? Então, peraí, que eu acho que vai dar. Pronto, acho que deu para poder ver. Então, é uma boa a gente partilhar, né? Que é sempre bom a gente estar em reunião, em conjunto. E nós vamos, então, para mais uma reunião, tá? Nós lembramos a todos que o centro está realmente em plena atividade, nossos trabalhos começam sempre às 19 horas, e nós continuamos atentos com os cuidados conosco, com os cuidados com todos que comparecem aqui. Nós continuamos usando máscaras aqui, como vocês podem ter visto. Eu, nesse momento, não estou usando por causa da câmera, mas eu estou bem aqui pertinho da janela, então a gente está sempre com esse cuidado. A gente também reafirma a recomendação da vacina, porque a gente já está vendo a comprovação de que ela realmente reduz, né, drasticamente os sintomas, os efeitos do vírus que tem, que ainda nós temos muitas notícias de muita contaminação. E a gente aproveita também, mais uma vez, para poder lembrar a nossa campanha aqui pela diminuição do uso de copinhos plásticos, né? E a gente vem com a ideia de que em determinado momento a gente nem vai usá-los mais, né? E aí, se a pessoa comparece aqui, é uma coisa que a gente incentiva, inclusive, que as pessoas também diminuam o uso em casa, né? A questão de respeito pelo planeta. E aqui no centro, a nossa sugestão é que as pessoas tragam a garrafinha própria, o recipiente próprio, enfim, pode vir cheio, pode vir vazio, de forma que aqui também possa ser abastecido. E a gente sabe que durante o tempo que a pessoa permanece aqui, essa
a água está sendo fluidificada, a pessoa aqui já vai beber um pouquinho, e depois, quando a reunião termina, ela leva para casa o restante, lembrando também que essa água ela vai sendo completada ao longo da semana, que a gente pode usar de várias maneiras, né? E, bem, depois a gente lembra também, hoje é o dia das lembranças, né? Fazia tempo que eu não passava todos os detalhes, mas é bom a gente sempre lembrar algumas coisas. A gente sempre tem aqui no centro o nosso esquema de trabalho, em cada terça-feira nós temos o trabalho específico, então na primeira terça-feira é o dia de estudos do Livro dos Espíritos, nas segundas e nas quartas terças-feiras o dia do tratamento espiritual, né? Quando a gente tem a possibilidade de os nossos irmãos perdidos na ignorância serem acolhidos, serem tratados pelo plano espiritual, eles vão ser ouvidos, vão ser acolhidos e vão ser cuidados também pelo plano espiritual. E nas terceiras terças-feiras de cada mês, como é o caso de hoje, a gente tem o tratamento perispiritual, quando a gente tem a presença da equipe médico-espiritual, né, que atua, que atende aqui nessa casa. E hoje, a minha inspiração foi para a gente trazer um assunto de um termo que já apareceu e aparece sempre aqui, a gente já teve, inclusive, pessoas que se manifestaram pedindo esclarecimento sobre isso, né? E que está mais diretamente, não só, mas mais diretamente, ligado ao tratamento perispiritual. Então, o que é esse termo? É chamado ectoplasma. Eu imagino que muitas pessoas já tenham conhecimento sobre de que se trata, porém a minha ideia aqui foi trazer uma pincelada sobre o assunto, fazer uma introdução para começar, porque eventualmente há pessoas que sabem alguma coisa, mas não sabem muito. Então, a minha ideia, imagino até que tenha sido uma inspiração, porque já tem dias que eu estou com essa ideia na cabeça, e aí a gente foi se debruçando um pouquinho sobre o tema, buscar elementos, informações para poder trazer, tá? E a gente sabe que a equipe médico-espiritual, ela se utiliza do ectoplasma, e como que ela se utiliza? Quando uma equipe médico-espiritual comparece na casa, são espíritos que vão atuar como médicos, como cirurgiões, como enfermeiros, como auxiliares, e é claro que a gente faz essa correlação porque são funções que a gente conhece aqui no nosso plano de encarnados. Mas também a gente vai sabendo e aprendendo que não são apenas essas as funções desempenhadas pelos espíritos num tratamento médico espiritual. Pela literatura espírita em geral, e mais particularmente nas obras de André Luiz, que ditou para Chico Xavier, a gente vai aprendendo que tem muitas outras funções, muitas outras atividades que os espíritos desenvolvem nas atividades de um centro espírita, com, inclusive, a utilização do ectoplasma, tá? E aí eu fui buscar elementos para poder a gente conversar sobre isso, e também já me lembrei que em algumas reuniões anteriores eu citei o nome de um médico carioca, que é cirurgião, é oncologista, trabalha no Rio de Janeiro, ele chama-se Dr. Paulo César Frutuoso. Ele já tem uma experiência de mais de 40 anos trabalhando no Lar de Frei Luís, lá no Rio de Janeiro, que é uma casa espírita que tem um trabalho de atendimento espiritual e social extremamente forte, é um espaço muito grande, e eles trabalham também muito com os atendimentos, e o Dr. Paulo César Frutuoso é muito atuante nessa área, há mais de 40 anos, com os estudos e os aprendizados sobre o que ele chama de ectoplasmia, tá? Então, a gente vai buscar um pouquinho sobre essas informações. Ele, entre outras coisas, ele escreveu um livro que chama-se A Face Oculta da Medicina, e nesse livro ele vai dizer que essa palavra ectoplasma, né, não só nesse livro, mas enfim, nesse livro ele vai dizer que a palavra ectoplasma, ela na verdade, ela não está presente nas obras de Allan Kardec.
tá? Ela não aparece, essa palavra. Por quê? Porque ela foi cunhada, ela foi criada por um médico, também médico, no começo do século XX, lá em 1922, chamado Charles Richet. Charles Richet era médico, inclusive chegou a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina, e esse termo que ele cunhou, chamado ectoplasma, ele tem, né, a raiz dele, a etimologia dele, ecto significa algo que vem de fora, e plasma aquilo que pode ser formado, que é uma formação, que pode ser moldado, tá? E, como eu estava dizendo antes, nesse livro, A Face Oculta da Medicina, o doutor Paulo César Frutuoso, ele faz uma afirmação muito interessante, que é a seguinte, dá para poder ler aqui, me afastando, consigo ler. Ele diz assim, estou convicto de que os espíritos são capazes de realizar qualquer façanha prevista pela ciência, desde que tenham à disposição as fontes energéticas para isso. E ao que tudo indica, energia material não falta, sem falar na energia psíquica de potencialidade ainda desconhecida. Essa convicção não nos chegou instantaneamente, e sim ao longo de décadas de observações, comparações e estudos. Então, essa é uma afirmação que o Dr. Paulo César faz, e que é uma informação que ele chegou ao conhecimento dele depois de muito estudo, né? E ele diz assim que tudo é possível, né? Porém, é necessário que haja manejo de energias, tá? E, nesse caso, ele diz assim, que é possível que as coisas sejam feitas, tá? Porém, é necessário que haja a energia fornecida pelas próprias pessoas encarnadas. E nesse livro, o Dr. Paulo César Frutuoso traz 2 capítulos especiais falando sobre ectoplasma, ectoplasmia e a utilização desse material, tá? E aí, a ideia é essa, trazer um pouquinho, né, essa abordagem. O que é o ectoplasma? Como é que ele é produzido? Quem que produz? Como é que ele se forma e como é que ele seria utilizado? Eu vou, né, lembrar para todo mundo que é uma introdução, tá? Pretendo fazer, assim, uma apresentação bem breve, porque há muitos conteúdos relativos ao ectoplasma e estudos já existem extremamente sérios. Inclusive, eu estava ouvindo hoje até uma palestra de um médico daqui da USP, que muitos já devem conhecer, que é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que tem um estudo extenso sobre a espiritualidade aliada à medicina. Ele foi um dos médicos que conseguiram introduzir a disciplina espiritualidade nos cursos de medicina da USP. A gente sabe que há muitas faculdades no Brasil que já têm essa disciplina, e ele faz um trabalho muito grande, inclusive no Hospital das Clínicas. Ele tem o desenvolvimento de várias pesquisas ligadas à espiritualidade, ele tem pesquisas muito sérias relativas à glândula pineal, e ele está com um trabalho já há alguns anos também extremamente sério, falando sobre o ectoplasma, tá? Então, se alguém se interessar de uma forma que queira, né, entrar em mais detalhes, o que eu pretendo trazer hoje é realmente uma introdução mesmo, de uma forma bem simples, mas didática, tá bom? Bom, como eu disse antes, para começar, o termo ectoplasma, ele não existe na literatura trazida por Kardec, porque ele só foi criado em 1922, pelo Charles Richet, né? E esse médico, ele cunhou essa palavra quando ele estava fazendo vários estudos, quando ele estava trabalhando sobre metapsíquica. Então, eram estudos na área da parapsicologia, tá? Mas, se o termo não tem na obra de Kardec, que codificou, os espíritos não mencionaram isso, o que a gente pode achar que tem alguma conexão ectoplasma com
algo da doutrina espírita. Bem, tem no capítulo 2, aqui do Livro dos Espíritos, lá nas questões 22, 23, deixei separado aqui, tá? É abordado o que é o espírito e o que é matéria, né? E esse capítulo, ele fala, o capítulo é Elementos Gerais do Universo. E esse capítulo traz quais são os elementos gerais formadores do universo, de tudo que existe. E Kardec pergunta para os espíritos, né? Se os elementos principais são a matéria e o espírito, então é isso que deu origem a tudo? E os espíritos respondem, bom, acima de tudo está Deus, né? Que criou tudo. Mas basicamente a gente pode dizer que Deus, o espírito e a matéria são a trindade universal e que são a origem de tudo que existe, de tudo que existe. Ponto. Tudo, qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? E acontece que para que o espírito possa exercer alguma influência sobre a matéria, são dois elementos fundamentais. Mas para que o espírito possa exercer alguma influência, tá? É necessária a existência daquilo que os espíritos chamaram de fluido universal. O que seria o fluido universal? Ele é matéria também, só que com propriedades totalmente diferenciadas, né? E ele exerce, então, um papel intermediário. Seria um agente para que o espírito consiga atuar na matéria, né? E ele tem propriedades muito especiais. Na questão 27, Kardec pergunta assim, haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Se só isso? E aí os espíritos respondem, sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, como eu disse. Mas, ao elemento material, é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, a matéria é tão grosseira que os espíritos não vão conseguir exercer se não existir algum outro agente específico. E aí, eles completam, né? Ele, o fluido universal, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, tá? Esse fluido universal é o princípio sem o qual a matéria permanece em perpétuo estado de dispersão. Então, veja, é necessário que haja algum agente, tá? E talvez para poder a gente ter uma analogia, um entendimento, uma coisa mais prática, a gente pode pensar o seguinte, a gente sabe que, se a gente pensar em dois elementos materiais, a água e o óleo. A água e o óleo não se misturam, não há possibilidade, né, de um agir sobre o outro. Se a gente coloca num recipiente a água e o óleo, fica separado, dá para a gente ver tranquilamente. E ainda que a gente agite, ficam as bolinhas do óleo, não se mistura. Porém, a gente sabe que existe a possibilidade, por exemplo, de a gente colocar um detergente. O detergente tem propriedades químicas que faz uma dissolução e uma união das moléculas. Então, há a possibilidade, com o uso daquele agente, de haver uma interconexão entre os dois elementos. Assim, grosso modo, tá, gente? É só uma ilustração de como que seria, então, a ação dos espíritos sobre a matéria. Seria, digamos, esse fluido universal. Isso é o que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Mas aí a gente pensa assim, mas o que o fluido universal tem a ver com ectoplasma? Então, aí a gente vai pesquisando e a gente chega a essas conclusões que são trazidas, que nos foram já trazidas na literatura espírita, que acontece da seguinte forma. No momento em que ocorre, em termos de matéria, a fusão entre
né, a união entre o espermatozoide e o óvulo, essa fusão de uma matéria genética, então ali está o princípio de uma nova encarnação. Mas essa é a parte material. Então, o que acontece? O espírito, ele também vai iniciar o processo da encarnação naquele momento. Como? Ele vai absorver, ele vai aurir, ele vai sorver esse fluido vital, esse fluido universal, aquele elemento que vai possibilitar a conexão do espírito com a matéria, e a partir do momento em que ocorre essa interconexão, com a utilização, né, de o espírito ter absorvido aquele fluido vital, que a gente pode chamar de fluido vital, que traz a vitalidade mesmo para a matéria. Então, é nesse momento, a partir desse momento, que a matéria vai começar a se transformar. E nessa transformação, em que já estão unidos matéria e espírito, ocorre uma movimentação. E aí vai haver as transformações que sempre há, a gente já aprendeu muito na genética, né? E aí, no momento em que a matéria começa a se movimentar, ela também, pelo movimento, gera energia. E é essa energia gerada por essa movimentação, e aquela energia que vai ser produzida por isso, vai gerar essa força, que é matéria, mas que é com propriedades especiais, que seria o ectoplasma. Então, veja, o fluido universal, ele traz a possibilidade de o espírito se conectar com a matéria. E, ao mesmo tempo que ele se conecta com a matéria, ele traz um movimento para essa matéria. E esse movimento gera uma energia e uma coisa alimenta a outra. Então, é como se fosse um moto contínuo, sabe? Por isso que a gente fala que o ectoplasma é algo que o corpo humano produz, não só o corpo humano, como plantas, animais, todos os seres encarnados produzem ectoplasma. Os espíritos não. Os espíritos, eles podem sorver aquele fluido universal, aquele fluido vital, e é assim que eles atuam na matéria. Daí que vem as possibilidades, por exemplo, numa reunião como essa, em que há o tratamento perispiritual, a utilização pelos espíritos, que eles é que têm as capacidades para poder capturar esse ectoplasma, que todo ser encarnado produz, e eles manipulando isso com outras substâncias, com outras energias, das quais a gente muitas vezes nem tem sequer conhecimento, é que eles podem promover, inclusive, cuidados na nossa saúde perispiritual. Como a gente já aprendeu aqui sobre perispírito. O perispírito, ele é matéria também, só que com uma densidade muito mais fluida, né? E a gente, é aquilo que envolve o espírito. Espírito é algo que a gente não consegue exatamente definir bem. Para que a gente realmente o espírito se mostre, ele se utiliza do perispírito, né? E o que é que anima isso tudo quando a gente está encarnado? É esse fluido vital que foi absorvido e que, ao mesmo tempo, possibilitou a conexão do espírito com o nosso corpo, e o fato de o corpo se movimentar vai gerar mais energia. Então, a gente está o tempo inteiro produzindo o ectoplasma. Só se a gente pensar como outra analogia, nós temos um corpo que é formado por vários órgãos, e todos os órgãos, eles estão trabalhando individualmente. E trabalhando individualmente, eles estão, ao mesmo tempo, consumindo energias, e eles estão produzindo energia. Porque produzem todas as substâncias que cada órgão produz. E acontece que o nosso organismo como um todo também está funcionando. Então, é tudo junto, tudo junto. Deu para poder entender, mais ou menos, a questão da ectoplasma? Então, o que a gente já sabe após esses estudos que nós já fizemos e que a gente vai buscar e vai trazer, né? Até relacionei aqui algumas características do ectoplasma, tá?
Então, tem muitos estudos sobre isso, e desses estudos a gente pode aprender o quê? O ectoplasma, ele pode ser fotografado, embora ele seja muito sensível à luz branca e menos afetado por uma luz avermelhada. Não que a luz vermelha ela seja mais fraca, ou que ela não vai interferir, mas ela é um pouquinho mais fraca que a luz branca, então isso facilita na possibilidade de visualização. O ectoplasma, ele tem, de uma forma geral, uma cor branca, é meio esbranquiçado, só que em termos de densidade, ele vai desde o transparente, como o ar que a gente respira. Então, a gente, quando respira o ar, quando você faz... Você vê o ar entrando? Não vê. E a mesma coisa quando você expira e está soltando o ectoplasma, você não vê sair, sai junto com o nosso ar, tá? Só que há pessoas que produzem com uma quantidade maior, uma outra densidade, depende de uma série de fatores. Há os chamados médiums de efeitos físicos, que produzem esse ectoplasma numa quantidade tal e numa densidade tal, que pode, inclusive, ser fotografado. Eu não trouxe hoje ainda, porque era o comecinho, a introdução do tema, mas existem muitas fotografias já feitas sobre a forma de saída do ectoplasma. Normalmente, eles saem pelos nossos orifícios do corpo, em especial nariz, boca, ouvidos, né? E existem já muitas imagens aí pela internet, quem tiver curiosidade, fique à vontade. E esses estudos já foram muito feitos, especialmente lá pelo século XIX, porque era muito mais ligada à questão de fenômenos, os espíritos se manifestarem. Existem algumas teorias a respeito de por que não tem tanta manifestação e materialização de espírito. O que seria materialização? Seria a produção de ectoplasma por um médio de efeitos físicos em tal quantidade que o espírito se utiliza daquilo para plasmar o formato dele. Então, isso é uma materialização. Existem, inclusive, materializações completas, em que o espírito se recobre todo com o ectoplasma e ele apresenta o formato. Há materializações parciais, em que o espírito só pega um pouco do ectoplasma e plasma só o rosto, só uma mão. Existem vários materiais na internet que mostram, inclusive, que foram feitas experiências com ectoplasma, pegando o espírito, né? Era uma questão de estudos e tudo mais, e eles concederam que assim poderia ser feito. Eles revestiram a mão do espírito, o espírito revestiu a mão com ectoplasma, eles mergulharam esse revestimento num balde de parafina, de cera derretida, aí eles tiravam aquilo, colocam numa água fria, de forma que solidificasse a parafina, e tinha lá o molde da mão direitinho, inclusive com impressões digitais. Tá? Então, existem muitas experiências nesse sentido. Também existem muitas afirmações, aí no caso seriam algumas teorias de o porquê isso não ser feito mais recentemente, de uma forma mais ampla ou mais divulgada. Há algumas teorias de que, atualmente, conforme os espíritos vão nascendo, vão evoluindo, vão se modificando, não está sendo mais tão necessário que haja essas provas, tá? E é necessário, sim, que as pessoas vão aprendendo muito mais pelo estudo, pelo desenvolvimento da própria consciência. Aqui no Espiritismo a gente fala da tal reforma íntima. O que é? É a gente aprender os bons valores, aprender a seguir uma vida de retidão, colocar em prática isso, buscar a prática do bem, de modo a que o nosso espírito vai evoluindo e que essas provas materiais, elas vão se tornando menos importantes. Porque o que mais importa é que cada espírito, isso nós falamos para nós, eu falo para mim, falo para todo mundo, e a gente vai tendo essa consciência. O mais importante de tudo é a gente aprender a
o que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? É buscar esse crescimento espiritual, né? Ainda que o espírito esteja encarnado ou não. Porque a gente sabe que nós, como espíritos desencarnados, quando a gente está no plano astral, a gente frequenta escolas também, a gente aprende muita coisa. Só que é na experiência da carne que a gente tem mais possibilidades de experimentar, porque esse corpo denso, ele tem mais possibilidades de sentir as coisas. E tem, justamente pela densidade, as coisas ocorrem mais devagar. Porque a gente, como espírito encarnado ou desencarnado, a gente tem, muitas vezes, muita dificuldade para poder assimilar os aprendizados. A gente carrega muitos malfeitos de experiências anteriores. Então, de repente, a gente não tem muita condição de levar muita pancada, sabe? Quando, por exemplo, eu fico imaginando, se a gente for fazer uma analogia, de um escultor. Ele vai pegar um mármore, uma pedra para poder esculpir. Ele tem que dar os golpes, né? Certeiros, mas com uma força tal que ele só quebre aquilo que é necessário para o formato que ele quer que seja exposto apareça. Porque se de repente o golpe for muito forte, a peça inteira se quebra. Então, a gente vai aprendendo com os golpes da vida, mas também a gente, né, Deus sabe o quanto nós podemos aguentar. Por isso que fala assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas, na verdade, é isso mesmo. A gente passa por determinadas situações porque a gente vai suportar. Né? Ninguém passa por nada que não tenha a possibilidade de suportar. E Deus, que é perfeito, soberanamente bom e justo, vai nos permitir passar por situações pelas quais nós temos capacidade. E aí a gente vai utilizar o nosso livre-arbítrio para poder lidar com aquela situação da melhor forma que a gente possa. Né? Há pessoas que acham que não, eu não aguento isso e querem, né? Quantas a gente sabe, que querem fugir das experiências, muitos fogem, mas fogem dessa experiência agora, né? Depois vai ter que voltar e repetir de alguma forma. Jung já dizia que aquilo que eu não aprendo se repete na minha vida como destino. Então, a gente passa por experiências, quantas vezes a gente vai refletindo sobre isso? E se a gente faz realmente um trabalho de autopercepção, autoconhecimento e busca de consciência, de autoconsciência, a gente vai percebendo. Às vezes as situações, elas têm o mesmo fundamento. Elas podem se apresentar sob formatos variados, mas ela tem fundamentos semelhantes. O que significa isso? Significa a vida querendo trazer para a gente um ensinamento e que a gente não aprendeu daquela outra forma. Aí traz de uma outra forma, um formato diferente. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, e aí eu, né, já, como eu sempre brinco, né, eu já estou idosa, então eu já vou aprender algumas coisinhas. Idade cronológica não quer dizer muita coisa, que tem muita gente com idade cronológica avançada que também não aprendeu grandes coisas. Mas alguma coisinha a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo que a gente pode não precisar perguntar por que eu estou passando por isso. Mas a gente pode perguntar também para quê? O que eu tenho que aprender com essa situação? Qual a finalidade desse momento? O que ele está me trazendo? Né? Para que muitas vezes nos traz até um fortalecimento para as situações que a gente possa passar. Mas talvez eu esteja meio tergiversando aqui e fugindo um pouquinho do assunto do ectoplasma. Mas tem a ver, sim. Tem a ver porque o ectoplasma é essa energia que nós, como encarnados, produzimos, que ela pode ser utilizada pelos espíritos, e eles manipulam, tem várias formas de manipulação e várias energias, né? E eles vão fazendo com que esse ectoplasma possa ser utilizado para o nosso bem.
Então, nas reuniões de atendimento médico espiritual, a gente tem a certeza, a gente já sabe disso, inclusive tem na literatura. Aqui, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve a utilização do ectoplasma, tá? Ele diz assim, aí, antes disso, só para poder dizer para vocês mais características, né, do ectoplasma, que eu acabei não falando. O ectoplasma, ele tem essa coloração esbranquiçada, ele, em termos de sensação de tato, ele é meio viscoso e tem a sensação de frieza. Todos que já tiveram tato com um ectoplasma, aquele que até pode ser visto, ele é mais frio, tá? Divaldo Franco diz que ele tem um toquezinho meio viscoso, sabe? Como o bastão de alguns desodorantes, que é meio bastonado, então é aquela coisa meio viscosa. Em outro material que eu acessei, há uma menção, por exemplo, que o ectoplasma ele traz uma sensação de frieza. Aí lembra assim, sabe filmes em que a gente vê que de repente no lugar começa a fazer muito frio? De repente tem uma produção de ectoplasma ali, tá? E ele tem essa sensação de frieza, tá? É uma substância que não tem forma, né? Ela é bem vaporosa, tanto é que a gente, de uma forma geral, exala o ectoplasma e nem vê, né? E ele pode ser solidificado. Nessas solidificações que foram colhidos ectoplasmas, foram formatadas mãos e tal, foram feitas, inclusive, análises clínicas, vamos dizer assim, das substâncias que havia nesse material. E aí eles chegaram, inclusive, em laboratórios, identificando células epiteliais, e eles relacionaram e identificaram que eram células epiteliais do doador, do médium que estava doando aquele ectoplasma, tá? Ela tem esses materiais do próprio doador do ectoplasma, e ela vai ser juntada, plasmada pelos espíritos com outros elementos da natureza. No Lar de Frei Luiz, né, também já li e vi, tem vários materiais para a gente acessar, o trabalho que eles fazem de cura e com utilização de ectoplasma e tudo mais, é uma sala especial que fica muito próxima de uma floresta, praticamente no meio de uma floresta, porque esse Lar de Frei Luiz, ele fica lá para os lados mais adiante da Barra da Tijuca, que é um lugar distante, mais isolado, e essa sala, inclusive, ela fica próxima da natureza. Por quê? Porque os espíritos se utilizam muito do ectoplasma fornecido pela natureza, elementos das plantas, que exalam também um tipo específico de ectoplasma. Então, é a manipulação disso, todas as técnicas que a gente nem sequer tem muito conhecimento, nem tem conhecimento, e que são utilizadas para o nosso bem, tá bom? E por quê? Porque o ectoplasma é realmente uma matéria, né? Só que é aquela matéria com propriedades bem especiais. E essa liberação, o André Luiz conta nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, a liberação pelo médium, tá? E ele descreve assim, quer ver? Ele diz assim, ó, ele está descrevendo aqui eu vou colocar aqui a letra menor. É o seguinte, André Luiz está numa visita num lar terreno, né? E ele diz o seguinte, contando que eles queriam alongar o entendimento e que, então, ele está descrevendo o que acontecia no plano espiritual. Diversos obreiros, espíritos, iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Então, existe um trabalho muito sério de higienização feita pelos espíritos, especialmente numa casa espírita, quando há esses trabalhos de utilização da ectoplasma, tá?
Aqui e ali surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas oriundas do abuso da nicotina, carne, aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo iria realizar. Mais um pouquinho, ele diz assim: dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. Aqui, quando ele diz instrumento medianímico, ele está se referindo ao médium que iria fornecer o ectoplasma. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Vejam, o médium, ele não é só doador, mas ele também recebe um preparo adequado por parte dos espíritos, tá? Aí ele diz assim: agora interessava-nos a mediunidade em si. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, da esfera espiritual, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório, tá? Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito, como se for um casulo de carne largado e inerte. Aí começa a descrição da produção do ectoplasma. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. Aqui, tá? Um pequeno exemplo em que André Luiz faz menção à palavra ectoplasma, descreve como esse ectoplasma sai do médium e dá uma palhinha para nós da forma com que os espíritos se utilizam desse ectoplasma. Ele não diz exatamente, mas ele fala que há técnicos especialíssimos que vão se utilizar daquilo que está sendo emitido pelo médium e também das pessoas da sala e das coisas. Então, vejam, a gente aqui nas reuniões de trabalhos aqui no nosso centro, a gente sempre fala que nós todos que estamos aqui temos que buscar uma conduta e, ao mesmo tempo, a meditação, o pensamento se elevar mais, a gente entrar numa vibração positiva, porque o nosso pensamento vai influenciar na emissão de todas as energias que nós emitimos. E nós somos responsáveis por essas energias porque elas são necessárias para o trabalho espiritual. Então, esse ectoplasma, ele é utilizado para muitos fins, tá?
Ele vai ser utilizado para cirurgias, para os tratamentos, alguma lesão do perispírito, e sempre lembrando que não é o ectoplasma puro, pega daqui, bota no, né, o que sai da gente diretamente e vai ser colocado na pessoa que está sendo tratada. Não, existe um trabalho seríssimo e extremamente complexo. Desse trabalho a gente nem tem exatamente o conhecimento adequado, que é o trabalho feito pelos espíritos. Ele é mais diretamente utilizado nas reuniões de tratamento perispiritual, mas também nos trabalhos de auxílio aos amigos perdidos na ignorância. Mas aí já vai ser mais assunto, e que acho que já está de bom tamanho por hoje, e a ideia é continuar. Se alguém achar que não tem interesse, pode se manifestar. Se achar que tem interesse, coloca alguma observação lá na nossa publicação, tá? E se tiver alguma questão também, pode colocar e a gente vai buscar a resposta, tá bom? Desculpe se eu me alonguei, mas eu acho um estudo tão interessante. Eu acho que quanto mais a gente vai buscando informações, mais a gente vai se tornando mais prático na vivência da nossa experiência aqui encarnados, tá bom? Então, basicamente era isso por hoje. Ainda haveria mais coisas, mas o tempo está correndo aqui, tá bom? E era isso, meus amigos. Então, se alguém tiver alguma questão, ficou com alguma dúvida, se eu não me fiz claro o suficiente, me desculpe, mas a gente tem intenção de, em próximas reuniões, voltar no assunto, enriquecer mais, e a gente continuar aprendendo mais um pouquinho juntos, tá bom? Adriana, você poderia fazer a nossa oração para a fluidificação da água? Eu? Eu mesmo? Viva? O microfone aqui, então. Então, vamos lembrar, gente, para todos colocarem, ó. Pai amado, que está conosco em todos os momentos, neste centro, nos nossos lares, pedimos mais uma vez que derrame sobre nós todas as tuas bênçãos e que essas bênçãos, juntamente com o teu amor, fluidifiquem essa água que utilizaremos, recebendo a mais pura essência das melhores energias. Que sejamos, Pai, merecedores do teu afeto, da tua compreensão e da tua misericórdia. E que através dessa água, nossos corações sejam tocados e possamos, nessa jornada de espíritos em evolução, caminhar passo a passo em direção a ti. Gratidão, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, então, mais uma vez, a gente encerra nossa reunião de hoje. E quem quiser pode liberar o som, a imagem, e a gente agradece profundamente toda a vibração, porque, como a gente está aprendendo aqui, todos nós liberamos ectoplasma sempre, e a força, a direção, a vibração, a energia dessa energia, ela é sempre dada pelos nossos pensamentos, viu? Então, as nossas vibrações são muito importantes. Sejam as vibrações daqui, de nós todos que estamos aqui, sejam as vibrações de cada um que está aí na própria casa, tá bom?
Então, que a semana para todos seja de paz, de muita harmonia. Obrigada a todos. Um grande abraço e aí a gente pode falar uma boa noite em conjunto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, semana. gente. Até mais. Tchau. Boa noite.